A invenção da democracia tem, na sua gênese, a pretensão de instalar um formato adaptado à liberdade e consciência do indivíduo. Tem a pretensão de entregar a cada um a relatividade de participar nas decisões e concretizações sociais, combinando as semelhanças e as diferenças individuais para o bem geral. Todavia, a democracia representativa, com a qual hoje convivemos, não faz cumprir aquilo que uma democracia se devia basear, porque os momentos democráticos populares são raros e servem apenas para escolher um governo central composto por um reduzido grupo de cidadãos. Serão então estes, hierarquicamente superiores, que, injetando a subjetividade do seu caráter nas decisões que tomam, governam de acordo com a sua percepção da realidade. E hoje, a sua realidade é ser conivente com um enigmático cartel que tem o poder financeiro a nível mundial. Basta olhar para a ajuda externa a Portugal, que está aqui para servir os credores e não o povo português. Então, o povo não se tem servido a si próprio, mas sim os dominadores por ele escolhidos. Há a sublinhar que este regime pseudo-democrático é efeito da convicção generalizada de que o povo não tem consciência suficiente para se autogovernar, ou seja, criou-se no pensamento de cada indivíduo a ideia de que o povo não deve envolver-se direta e permanentemente na decisão dos destinos nacionais. Por isso, supõe-se que a competência capaz de agregar, gerir e organizar uma sociedade inteira só pode estar circunscrita a um conjunto de pessoas muito especiais. Os milhões de cidadãos que não são especiais devem continuar interditados em conhecer e participar na governação do seu país. Temos levado a democracia pouco a sério. O que resta dela é a liberdade de dizer e afabular o que se quiser, culpar quem se quiser sobre o que se quiser. A expressão do voto, em dia certo, dá ao eleitor a ideia ilusória que está a estabelecer uma ordem e um controle no país. É ilusória. De resto, o povo tem sido politicamente inútil e, se o sistema continuar assim, seremos quase todos socialmente inúteis. Para desmontar o encanto ou desencanto da atual democracia representativa e refundá-la numa outra, socialmente mais evoluída, é necessário perceber que o que está em causa são os métodos e processos de escolha e decisão. Quem decide, como se decide, o que se decide. Existem variadíssimos métodos de decisão, sendo que nenhum deles é universalmente válido. Não obstante, se uma determinada escolha requer intervenção coletiva, faz toda a lógica que se use um modelo de decisão participativo aberto à comunidade implicada que partilha conhecimentos, experiências, conclusões e opiniões, oferecendo a matéria para se ponderar e decidir acertadamente. Se toda a informação adquirida e analisada for isenta e justamente fundamentada, o cálculo é mais fácil e a probabilidade de errar é bastante reduzida. Se existir informação falsa, facciosa e preconceituosa, a análise é muito mais trabalhosa e com maiores probabilidades de erro. Agora perguntamos: acha que as câmaras municipais e o governo, antes de tomarem uma decisão, tentam fazê-lo de forma isenta, partilhando a informação e os saberes com os diversos órgãos da especialidade e com a população em geral, para chegar às melhores conclusões? As escolhas que afetam os destinos da sociedade são diariamente desenhadas segundo as preferências individuais. É vedado o potencial participativo de todos e reforçado o método opaco e arbitrário para que certas pessoas, muito bem remuneradas, tomem decisões à frente de decisões, com resultados cada vez mais favoráveis para si próprias e cada vez mais danosos para os outros. Reconhece-se então que o que tem falhado é o método de tomada de decisões. Como exemplo, temos o caso do BPN, cujo recreio financeiro deixou aos portugueses um prejuízo difícil de apurar, mas sabemos ascender aos 9 mil milhões de euros. Temos o buraco da má gestão financeira na Madeira de 1.113 milhões de euros que não foram reportados às autoridades e só passados alguns anos foram divulgados a público. Dessa gestão, inclui-se um heliporto de 2 milhões de euros, decidido, sabe-se lá porquê, pois foi só usado no dia da inauguração.
Noutros casos idênticos, referentes a 6 empresas nacionais de transporte público, os respectivos gestores conseguiram a violência de elevar a dívida a 10 mil milhões de euros. E outros casos sucedem-se às centenas por todo o país. O que é que importa, então, para que um governo seja justo e eficiente? Numa resposta simples, importa que adote um sistema de decisão que minimize o erro, a fraude e a corrupção e, ao mesmo tempo, que maximize a soberania popular e a justiça social. Podemos até admitir que, no passado, a limitação dos meios de comunicação foi uma das razões para inviabilizar a participação do povo numa democracia direta e participada em larga escala. Ainda hoje, qualquer ato eleitoral a nível nacional funciona como se fosse o primeiro da história. Teima na aplicação de boletins de voto em papel, tal como nas eleições de 1911, exigindo uma logística dispendiosa e maçadora para toda a população. Se cada vez que o povo precisasse de participar numa decisão a nível nacional fosse necessário montar todo este monstruoso aparato, seria obviamente um fracasso. Mas hoje, esse problema está ultrapassado, pois possuímos tecnologias de informação e comunicação largamente desenvolvidas e popularizadas para congregar o povo nas práticas da cidadania e implicá-lo nos seus destinos económicos e sociais a qualquer hora, a qualquer dia e em qualquer lugar, sem despesas significativas. Isto significa a viabilidade de se instaurar uma verdadeira participação direta do povo, adquirindo desta forma o poder decisório na condução dos assuntos nacionais. É importante que o cidadão aprimore a sua consciência crítica sobre as mais variadas matérias do seu interesse. Assim, cada um de nós perguntará: o que posso fazer para o bem dos outros, sem prejuízo do meu bem pessoal? Para tal, é preciso conhecer os factos que, por sua vez, dependem da qualidade da informação. Por exemplo, ninguém poderá dizer em consciência se deve ou não pagar a dívida pública, ou parte dela, enquanto não houver uma auditoria cidadã, desmontar-se todo o embuste e não se tiver dados concretos e fidedignos sobre a sua legitimidade, o historial financeiro em todas as suas parcelas, bem como a finalidade que as justificou, quem as contraiu, os credores e o seu destino preciso. Por isso, a informação fidedigna é o principal recurso para a organização e evolução de um povo. Sem informação, será sempre um povo imaturo e com informação falsa, será sempre um povo iludido. É também através da informação fidedigna, oriunda das mais diversas áreas, que o povo adquire conhecimento, sentido crítico e pode responsabilizar-se pelos seus atos, corrigir-se e amadurecer. Para que a informação seja honesta, é necessário estabelecer princípios e criar mecanismos eletrónicos, auditorias cidadãs e órgãos multidisciplinares independentes que examinam e publicam a origem e a veracidade da informação, impeçam a fraude, a corrupção e bloqueiem a manipulação de dados pelo interesse privado. O jornalismo de investigação independente terá também aqui um papel cívico privilegiado na desconstrução de qualquer ato que ameace o bem público. É fundamental disponibilizar às comunidades profissionais e ao público em geral toda a contabilidade, o percurso dos dinheiros públicos, a evolução dos projetos de lei e de outros estudos com a máxima transparência e detalhe. As comunidades científicas e universidades terão uma participação preponderante na qualidade dos projetos e investigações. Mais uma vez, para imprimir um progresso social mais acelerado, é também apropriado que em certos projetos se elabore documentação didática elementar, quer em vídeo online, quer em texto, com índices de informação mais aprofundada, com o objetivo das populações e escolas se sensibilizarem para a vida comunitária e inteirarem-se das matérias, ganharem conhecimento básico e sentido crítico sobre aquilo que lhes diz respeito. Será que qualquer cidadão é capaz de decidir sobre tudo? Imagine que surge uma doença rara com várias opções de tratamento. Colocaria essa questão em sufrágio pela população nacional? Por fim, a intervenção pode ser alargada a toda a sociedade, como por exemplo a decisão para a construção de uma nova rede energética. Apesar de tudo, o sufrágio deve ser aplicado só depois de esgotadas as fundamentações técnicas e a ronda de debates bloquear no impasse argumentativo, sem apontar a melhor solução. Isto pode acontecer numa parte específica de um problema ou no problema no seu todo.
Para reduzir a boçalidade do voto, sugere-se que as eleições tenham como pano de fundo a reflexão do eleitor sobre o princípio que gera a sua escolha. Se escolhe para seu bem pessoal, se escolhe para se opor aos outros ou se escolhe para o bem coletivo. A liberdade de expressão pertence, obviamente, ao eleitor, mas ele não prosseguirá na sua consciência cívica se não questionar nem reconhecer o fundamento dos seus atos enquanto parte ativa numa comunidade. A título de exemplo, imagine que é necessário decidir, a nível nacional, se Portugal deve ou não regressar ao escudo. Após os devidos processos para esclarecimento e apresentação pública de todos os estudos e conclusões, sabe-se que, por hipótese, apenas 10.000 cidadãos a acompanharam e participaram nessa informação. Agora, observemos. Será mais segura a votação circunscrita a esses 10.000 que despenderam do seu tempo para conhecerem e participarem nesse processo, ou o voto de 9 milhões que não quiseram saber, valendo-se apenas de vagas opiniões de café? No primeiro caso, a decisão compõe-se tanto quanto possível através da razão. E no segundo, compõe-se pelo vago pressentimento de que há uma escolha a fazer. Se o objetivo é evitar o erro, então podemos concluir que o primeiro caso é mais seguro. Como tal, sugere-se que o princípio básico da exclusão do cidadão em votar prende-se apenas ao seu total alheamento sobre os assuntos em análise. Sublinhe-se que durante o processo tudo lhe foi facultado para que participasse. O que se pretende é evitar a propagação da ignorância como matéria de decisão de assuntos muito sérios. De louvar o caso da Islândia, onde, pela primeira vez na história, através do sistema de crowdsourcing, o povo escreveu a sua própria Constituição. É um caso de verdadeira democracia participativa adaptada aos tempos modernos, observado pelo povo, composto por técnicos da especialidade, que farão a administração, a provedoria, a manutenção, a avaliação de processos, bem como a investigação e melhoramentos. Este departamento, tal como a plataforma em si, estendem-se em secções até às câmaras municipais, freguesias, associações, empresas públicas e por aí fora. Embora o sistema pareça complexo, na prática cidadã, ele é extremamente simples e livre. Nem todos os indivíduos se dedicam aos mesmos assuntos e nem todos se dedicam da mesma forma. Muitos nunca se dedicarão a nenhum e haverá também assuntos que quase ninguém se interessa. Mas é certo que neste sistema de transparência e supervisão popular, a probabilidade da corrupção e do erro grosseiro tenderá a tornar-se uma raridade. Como não há ninguém intelectualmente superior ao conjunto total de saberes que o povo possui, centrar o poder num número reduzido de pessoas é desperdiçar o pensamento crítico e o conhecimento de muitos cidadãos. Portanto, o Presidente da República, nas funções que atualmente exerce, assim como um ministro ou um deputado, não acrescentam nada àquilo que os melhores técnicos sabem, nem àquilo que o povo, no seu todo, sabe. Ou tampouco àquilo que o povo pretende que seja decidido.